Papo Acadêmico. Olá, amigos acadêmicos e acadêmicas, mais um Papo Acadêmico para você, o podcast do Unibrasil. Voltando ainda para mais uma edição em home office, ainda estamos durante a pandemia do coronavírus, então os nossos podcasts continuam sendo feitos por segurança em home office. Hoje eu tenho aqui a presença da professora Luciana Miller. A Luciana Miller é professora de saneamento ambiental lá do Unibrasil. Ela é engenheira ambiental, ela também é membro do Global Shaper e secretária-geral da Sociedade Global, e veio nos falar aqui hoje sobre os recicláveis, como tratar os recicláveis num momento como esse em que estamos passando por uma pandemia. Legal? Como é que está aí, professora? Tudo bem? Tudo bem, e por aí, Kleber? Nós, como professores, nos adaptando nesse momento às aulas remotas, mas a gente está saindo bem, viu? Tanto os professores quanto os alunos. A gente está colaborando muito uns com os outros, tendo muita empatia nesse momento, né? Que é um momento diferente para todo mundo aí. Antes de entrar no nosso tema principal, como é que está essa adaptação aí? Tá tranquila essa adaptação? Os alunos estão gostando, estão conseguindo adquirir o conhecimento via ambiente virtual, professora? Então, a minha disciplina, ela é um pouco mais tranquila, né? Ela é parte dentro da engenharia, mas existem algumas disciplinas que os alunos têm mais dificuldade, porque, assim, normalmente já teriam dificuldade dentro de sala de aula, né? Então, não dá para falar que é por ser aula remota, né? Mas eu estou conseguindo tranquilamente, assim, passar o conteúdo que eu daria dentro do nosso cronograma previsto, e a gente faz as aulas em tempo real, né? Então eu vou exibindo os slides, sempre com auxílio de slides e falando, e eles vão interagindo comigo no mesmo tempo, e eu acredito que a gente está tendo sucesso. Até para quem está escutando o podcast aqui, é bom ficar ligado que a semana que vem eu já marquei, provavelmente a gente vai ter um programa falando só sobre a diferença entre o ambiente virtual e o EAD. Algumas pessoas confundem, acham que é a mesma coisa, mas não é exatamente a mesma coisa, né? Algumas características aí, como o professor está no horário da aula, ali em tempo real e tal, que é um pouquinho diferente do EAD, mas isso a gente vai conversar num próximo podcast lá na semana que vem. Para quem está escutando aí ficar ligado. Mas vamos para o nosso tema de hoje, então. Nosso tema de hoje é sobre recicláveis. E o grande tema durante uma pandemia como essa, e tanto eu como você, como quem está nos ouvindo, pode ser que tenha alguém em casa ou contaminado, ou com suspeita de contaminação, ou até, como as crianças têm dito aí, são assintomáticas. Então a gente pode ter gente em casa contaminado sem nem saber, nem achar que está. Como devemos tratar, então, os nossos recicláveis? Aquele lixo que a gente separa para ser reciclado, que as pessoas vêm buscar na porta da nossa casa, como que a gente deve manusear eles para que isso não traga problema para frente para quem vai manusear esse material lá na frente, professora Luciana? Bom, a principal questão no caso de suspeitas, de pessoas com suspeitas de estarem contaminadas com o novo coronavírus, e também os casos confirmados, né? O que fazer com esse material de contato direto, com luvas, com máscaras que são utilizadas para não contaminar os resíduos recicláveis que vão para as associações. É claro que essa é uma das questões, né? A gente deve pensar quais são todas as pessoas que tocam nesse lixo, né, nesse resíduo, depois que ele sai das nossas casas. Então imagina quando você mora num condomínio, né? Como eu, a gente mora aqui num condomínio. Então a primeira pessoa que toca nesse lixo são as mulheres da limpeza, né? Que retiram dos tambores próximo ao corredor. Então, a gente tem que pensar desde dessas pessoas que estão manuseando o lixo. Então, se eu não fizer uma separação adequada, se eu não embalar, eu já vou falar quais são as diretrizes, né, segundo a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, mas se a gente não tiver esse cuidado de embalar corretamente, separar, identificar, né, até avisar o síndico, né, que a gente pode sim estar oferecendo riscos, então essas pessoas vão se contaminar, né? Tanto dentro do condomínio, quanto, por exemplo, os coletores,
né, que trabalham nos caminhões, que a gente vê por aí, que coletam os resíduos sólidos urbanos. Então, eles também são pessoas vulneráveis a essa contaminação. E depois, esse material indo para a associação de catadores, que são as pessoas que fazem a triagem desse material a partir do contato direto. Então, eu queria trazer uma situação, né? Segundo as recomendações da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, esse seria o momento para fazer a suspensão das atividades nas associações de catadores. Então, segundo a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, as atividades nas associações, elas deveriam ser suspensas nesse momento, porque os trabalhadores, né, que fazem a triagem dos resíduos, eles estão sujeitos à contaminação de maneira muito direta, porque esse material chega diretamente nas mãos deles e muitas vezes as pessoas não fazem a correta separação desses materiais contaminados, ou até, né, por entrar em contato com embalagens que são recicláveis e de não conseguir ter um controle adequado, porque vai acabar contaminando. Então é muito difícil ter esse controle, e as pessoas que estão ali fazendo a triagem, existe um risco bem grande de se contaminarem, né? E pelo teu contato então, o teu contato com esse pessoal, as atividades estão paradas ou elas estão acontecendo? Então, a Prefeitura aqui de Curitiba, ela deixou para que as associações escolhessem se quisessem parar as atividades ou não. Das 40 associações, nós temos apenas 7 paradas. Todas as outras continuam funcionando. É claro que, se as atividades são suspensas, né, cabe à gestão pública ter assistência, né, uma assistência para que essas famílias não pereçam, né, que tem uma quantidade mensal para que elas possam aí ter uma vida digna durante esse período. Mas, enfim, a situação é que dessas 40 associações, apenas 7 suspenderam as atividades e algumas fizeram, enfim, conversaram com o pessoal mais idoso, porque a gente tem também pessoas idosas, né, que trabalham nessas associações. Então, algumas fizeram o afastamento apenas dessas pessoas mais vulneráveis ao corona, mas as outras continuam trabalhando normalmente, a maior parte. Mas a gente sabe que quando a gente volta para casa, assim como os catadores, quem trabalha nas associações, né, convive com pessoas idosas. E, enfim, né, até a questão do nosso isolamento, de estar home office, não é por nós, porque a gente não é a população mais vulnerável, a população de risco, mas porque a gente pode estar passando a doença para essas pessoas, né? Mais ou menos, talvez você não tenha esse número exato, mas mais ou menos essas 40 associações, elas quer dizer mais ou menos quantas pessoas trabalhando nas associações ali na triagem? Olha, tem alguns números que são por volta de 500 pessoas. Eu não sei bem precisamente, né, qual é esse número. Até poderia ter consultado antes. Então, se parasse hoje, seriam 500 pessoas que teriam que parar de trabalhar e automaticamente parar de receber também, né? Então, né, são 500 famílias aí ou mais, né, que dependem disso para sobreviver, né? Que fazem esse trabalho dentro das associações. E então... nós como consumidores em casa, o que nós podemos fazer nesse momento para quem ainda está trabalhando, para que a gente consiga diminuir o risco para quem está manuseando? Como você mesmo falou, desde a moça que recolhe o lixo do prédio, até o cara do caminhão e até chegar na associação. O que nós podemos fazer para reduzir esses riscos? Então, ainda segundo as recomendações, né, da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária, o que as pessoas devem fazer? Então, esse material com risco de estar infectado, né, principalmente esse de material mais direto, de contato mais direto, como luvas, máscaras, esse material ele deve ser colocado dentro de um saco de lixo, né, forte, preenchido até no máximo 2/3, e aí ele deve ser lacrado ou feito um nó e colocado dentro de outro saco plástico, então com uma dupla embalagem, e ele deve ser identificado para que as pessoas identifiquem que esse material está contaminado, então para ter o cuidado no manuseio dele. E aí ele deve ser descartado junto com o material que vai
para o aterro sanitário, que vai, então, com os orgânicos, né? Para não colocar junto com os recicláveis, para justamente não ir para as associações, certo? Então por mais que ele seja um produto que teoricamente poderia ser reciclado, neste caso ele deve ser colocado separado, junto com o lixo orgânico, porém identificado. Isso. Identificado, né, para que essas pessoas, para evitar que as pessoas que manuseiam durante todo o tempo que ele sai das nossas casas não se infectem. E por mais que ele tenha, né, propriedades que ele poderia ser reciclado pelas propriedades, mas ele está infectado com material biológico. Então, ele é um resíduo perigoso. Então, ele vai ser descartado com lixo orgânico, né? Vai ser enterrado lá no aterro sanitário. E seria, então, o caso, se eu tiver, digamos, talvez aqui, se for uma suspeita, não confirmada até não, mas se eu tiver a certeza de que eu tenho realmente alguém contaminado em casa, tenho essa certeza, já saiu o exame e eu tenho essa certeza. Mesmo materiais que poderiam ser reciclados, como por exemplo, vou citar um exemplo aqui, uma garrafinha de água, garrafinha PET de água com gás que, por exemplo, eu vinha tomar no bico e tal. Para evitar, é melhor eu, neste caso, não colocar ela no material reciclável, então. Então, se fala também de quarentenar os resíduos, né? Que deixar eles armazenados por um tempo para depois fazer o descarte. A gente sabe, né, que não sei até que ponto que isso é viável dentro das nossas casas, porque a gente gera um grande volume de resíduos. Não sei você, né, mas aqui, um dia sim, dia não, a gente tira uma sacola de lixo considerável, né, de reciclável dentro de casa. Então, como deixar acumulado, né, por semanas, então é um volume considerável. Quanto duraria uma quarentena de um material desse? Quanto tempo eu teria que deixar em casa? Segundo a Associação Brasileira de Higiene Sanitária, eles não sabem especificar quanto tempo seria necessária essa quarentena para os resíduos recicláveis. Eu vi uma reportagem que até passou na RPC, que fala de 72 horas no mínimo. Mas aí tem outra questão, né? Que é a própria prefeitura, antes de mandar esse material para as associações, fazer a quarentena desses resíduos. Então, aqui em Curitiba, na verdade, já está acontecendo que conversei com uma pessoa que trabalha diretamente com as associações, fazendo monitoramento de volumes. Aí ele falou que aqui em Curitiba eles estão mandando os recicláveis para Campo Magro e lá está ficando armazenado por 24 horas para depois ir para as associações. E fica 24 horas e com radiação solar, enfim. 24 horas seria o suficiente? Seria? Não seria, né? Enfim, mas foi o que ele me repassou, assim, né? Claro que não seria. Tem, dentro desse material que eu estou falando, da ABS, né? Ele fala que o vírus, ele persiste, por exemplo, na superfície de plástico por 5 dias, na superfície de madeira por 4 dias, na superfície de papel por 4 a 5 dias. De latinha, se eu não me engano, que é menos tempo, é de 2 a 8 horas. Mas ele é bastante persistente, então... Então, isso quer dizer que se conseguíssemos deixar esse material 5 dias na nossa casa para depois entregar ele, ou 4 então, porque ele vai ficar mais 24 horas lá no Campo Magro lá, então se nós conseguíssemos deixar ele entre 4 e 5 dias, já era o suficiente para diminuir o risco para quem vai manusear esse material depois. Sim, diante desses dados, né, até trazidos pela ABS, a gente supõe que sim, que com certeza reduz aí esse risco de contaminação, porque aí já é o tempo, né, da vida do vírus, dele não estar mais viável. E lá nas associações que ainda estão trabalhando, o pessoal tem tomado algum tipo de cuidado, ou eles seguem o trabalho como eles sempre seguiram, ou mudou alguma coisa na rotina deles, sabe dizer, professora? Sim, eu fui informada de que a prefeitura ela fez uma orientação, então ela esteve em todas as associações, fez distribuição de álcool gel, de equipamentos de segurança, de máscaras, né, para esses trabalhadores, para eles tomarem os cuidados mínimos, né, ao manusear esse material,
além do que a população mais vulnerável, né, a população idosa que trabalha nas associações, muitas foram afastadas do trabalho. Essas que foram afastadas provavelmente vão ter que recorrer a programas aí do governo que estão lançando e tal, para poder continuar tendo renda nesse período, né, professora? Vai ser o jeito. É necessário. E as coletas, tanto da prefeitura, porque assim, a gente sabe que tem a coleta oficial aí da prefeitura, com caminhão e tal, e tem as coletas informais, que são carrinheiros, que passam pegando e tal. Tanto a coleta da prefeitura quanto a coleta dos carrinheiros, elas continuam normalmente ou deu uma reduzida assim agora nesse período? Então, a coleta da prefeitura ela está sendo realizada normalmente, né? Pelo que as pessoas me relatam, pelo que eu tenho conversado com os profissionais, e porque não pode parar, né? Não tem como parar a coleta. A coleta seletiva ela também continua, né? Apesar do que eu te falei, que é uma recomendação da ABES que fosse suspensa a coleta seletiva, mas enfim, nós temos muitas famílias que dependem desse trabalho nas associações. Então, né, como eu já falei, a prefeitura ela deixou que as associações optem ou não, tenham autonomia para escolher se vão trabalhar, mas que a maioria continua funcionando. Então, de 40, apenas 7 suspenderam suas atividades. Os carrinheiros, né, se a gente observa até de dentro de casa, eles continuam passando normalmente, né? Porque, enfim, eu não sei em que pé que está aquela questão da renda básica universal, e enfim, né, tem que ter no mínimo uma formalização, não sei exatamente quais são os critérios para ter acesso a esses programas de segurança, né? Mas, por exemplo, uma comunidade aqui de Curitiba, que a gente tem um contato mais direto, nós temos várias associações formais, onde as pessoas trabalham lá e chega o material da coleta seletiva, mas nós temos uma grande parte da comunidade que ainda trabalha com os carrinhos e leva esse material para casa, faz a seleção dentro de casa para vender o material, né? E muitas vezes essa é a única fonte de renda das pessoas, então muitas vezes eles não têm outra alternativa. Então eu continuo vendo as pessoas, os carrinheiros passando normalmente aqui na frente do meu prédio, né? Inclusive é uma sensação de impotência, assim, né? Porque a gente evita sair na rua, evita fazer uma série de coisas, mas eles não têm muita opção e estão ali tocando no lixo de outras pessoas, que muitas vezes não sabem qual a procedência, se a pessoa estava saudável ou não, enfim. É um problema que faz a gente imaginar que, assim, agora o foco veio todo para isso, né? Mas por causa da pandemia e tal, o que é normal. Mas o que faz a gente perceber é que essas pessoas, elas estão vulneráveis sempre, né? Não só em época de pandemia. Porque às vezes as pessoas estão doentes em casa, às vezes não fora de um período de pandemia. São várias doenças aí que existem mundo afora, e essas pessoas, na verdade, elas estão sempre vulneráveis, manuseando o lixo que a gente coloca na rua. Então, assim, eu acho que deve existir muitos cuidados que nós temos que ter no dia a dia, que a gente com certeza não toma, a maioria de nós não tomamos. Eu fiquei sabendo esses dias, por exemplo, que o próprio pote de margarina, quando a gente vai colocar para reciclagem, o certo é a gente lavar esse pote antes de colocar ele lá no lixo reciclado, mas a maioria das pessoas não fazem isso, não sabe. Então não é só na época de pandemia, eles são sempre vulneráveis, né, professor? Esse cuidado de fazer uma coleta não, né, uma separação adequada, na verdade todos nós deveríamos fazer dentro da nossa casa, né, separar o lixo orgânico, o lixo que é úmido, do lixo reciclável, né? E ter esse cuidado, por exemplo, de lavar embalagens sujas, como você falou, de margarina, de extrato de tomate, outras, caixa de leite, passar sempre uma água, pensando nas pessoas que estão lá do outro lado, né? Que isso vai chegar em pessoas que vão estar ali em contato direto com esse material. Se ficar alguns dias aí nesse processo de até chegar neles, então já vai estar no estado de, enfim, né? Vai estar com cheiro ruim. E de não colocar comida junto, né? Então, comida é lixo orgânico, resto de fruta, resto de legumes, resto de vegetais, tudo isso é lixo orgânico, né?
e junto com o lixo do banheiro. Então a gente deve sim ter esse cuidado de fazer essa separação nas nossas casas, pensando sempre que existem dezenas, centenas de famílias que para eles lixo não é algo sem valor como é pra gente, que o lixo tem valor, né? Valor, até na ONG, na Sociedade Global, nós produzimos aí um documentário com as catadoras, com as mulheres que trabalham nas associações, mostrando a importância, né, que o lixo, que os resíduos sólidos têm para essas famílias, que é a partir de onde elas não só sobrevivem, mas hoje em dia já têm uma qualidade de vida, a partir disso conseguem sustentar suas famílias, colocar os filhos na escola e tudo que uma renda digna, né, pode proporcionar para alguém. Esses momentos como a gente está passando agora só faz a gente enxergar algumas coisas que a gente deveria enxergar sempre, né? Como tanto a pessoa que vai passar recolhendo, o coletor, até quem faz a triagem lá é super importante, tanto para nós como usuários, né? Porque se não fossem eles, imagine a quantidade de coisa que a gente ia entulhando em casa, e também para o planeta, né? Porque é eles que acabam fazendo com que todo esse resíduo que eles estão triando lá e transformando numa coisa que possa ser utilizada de novo, não vá parar aí nos nossos rios e no nosso planeta, estragando o planeta aí, né, professor? Sim, os catadores, as associações, os catadores, eles têm um papel essencial dentro das nossas cidades. É interessante a gente observar que muitas vezes eles se auto-organizam, né? Então, muitas vezes eles começaram de uma maneira informal, mal sabendo como fazer a separação, e aí muitos deles, através de lideranças que nasceram na própria comunidade, buscaram se profissionalizar nesse trabalho, correr toda atrás da burocracia para ser uma associação, para poder trabalhar com mais pessoas, e sempre com esse olhar comunitário, né? Que não olhando só para si, vou aqui ter o resíduo que eu vou separar e vender para minha família, mas muitas vezes tendo esse olhar mais abrangente, mais integral, de olhar a comunidade, né, e de olhar quantas pessoas também poderiam se beneficiar disso. Então, abrindo as associações, muitas vezes correndo atrás por si só, porque carece de muita informação, né, de quais são as documentações, que órgãos da prefeitura ou onde que precisa registrar. Então, muitas vezes, né, sem ter muita instrução, eles que fazem todo esse processo. E tem muitas lideranças que eu particularmente admiro, né, principalmente mulheres que são líderes das associações, e que através, né, de todo esse trabalho de maneira autônoma conseguem estruturar uma associação, colocar dezenas de pessoas ali dentro para ter uma renda digna, né? Então, tudo que eles conseguem separar, triar nas associações, depois vender para as indústrias que vão fazer o beneficiamento desse material, reaproveitar como matéria-prima novamente. Então, esse material da venda desses volumes, desses materiais, essa renda é dividida, né, em partes entre as pessoas que trabalham ali dentro da associação e rateado, e dessa forma cada um consegue ter uma vida digna, uma qualidade de vida. Essas 40 que a professora citou ali são as 40 que elas são cadastradas, são associações legalizadas, trabalham legalmente com a reciclagem. Isso, são 40 associações que trabalham com a documentação certinha e que recebem o material da coleta urbana, né, pelo programa da prefeitura, que é o Eco Cidadão. Então, esses materiais, né, que são coletados a partir que são os materiais que vão para reciclagem, eles vão para essas associações, né? Mas trazendo que, apesar de essas associações deveriam receber só o que é material possível de fazer a reciclagem, mas muitas vezes acaba chegando muito material contaminado lá. O que é material contaminado? Com outros tipos de resíduo misturado, materiais orgânicos, né? Porque muitas vezes as pessoas não fazem a separação adequada dentro das suas casas. Então a gente precisa sim, né, como cidadão, assumir a nossa responsabilidade de fazer uma correta separação. Informação a gente tem de sobra na internet, é muito simples, né? A gente só precisa ter um pouquinho de boa vontade para fazer isso e de empatia pelas pessoas que estão do outro lado. Pelo certo, não deveria chegar nada lá que não fosse para reciclar mesmo.
Deveríamos, Sim, nós como cidadãos, fazer com que isso não chegasse lá, mas não é o que acontece. A gente sabe que muitas vezes acaba chegando lá coisas que não deveriam chegar, né? Cerca de metade desse material, 40%, metade do material que chega lá acaba sendo rejeito, porque é material que não deveria estar indo para as associações, que não é material reciclável, ou às vezes também existe os materiais que ainda não são recicláveis por não ser economicamente viável, né, por não ter tecnologias. Enfim, 50% do material que chega nas associações acaba que vira rejeito e vai para um aterro sanitário, né? O aterro sanitário é um ambiente onde vai ser enterrado simplesmente esse resíduo porque não tem o que fazer. Legal, a gente já está quase chegando no final do nosso programa. Eu só queria que a professora Luciana Miller comentasse rapidinho, então, um pouquinho do que essas instituições das quais você é membro, que é a Global Shaper e também a Sociedade Global, o que cada uma dessas faz, qual que é a área de ação dessas. São ONGs, as duas são ONGs, né? Então, a Global Shapers é uma rede de jovens que é ligada ao Fórum Econômico Mundial. Então, são jovens aí de 20 a 30 anos de idade que fazem parte. E a gente realiza projetos de impacto local, né? Sempre tendo esse olhar, né? De agir local para impactar global. Nós estamos aí em mais de... estamos aí distribuídos no mundo inteiro, né? Na maioria dos países. E até trazendo agora uma ação que a gente está executando na pandemia, que é o Plano C, Plano Curitiba contra o Corona. Então, a gente tem um site que é o curitibacontraocorona.com.br, onde a gente conecta serviços, iniciativas, ONGs que trabalham com pessoas em situação de vulnerabilidade, que estão precisando tanto de doações, quanto serviços, que vai ter um voucher, onde as pessoas podem comprar esse voucher, e aí, passando toda essa situação, as pessoas podem ter acesso a esses serviços. Então, a gente está apoiando essa ação. E na Sociedade Global, a Sociedade Global é uma ONG que atua há quase 11 anos aí em Curitiba, por sociedades mais democráticas, inclusivas e sustentáveis. E, enfim, uma dos nossos públicos é o pessoal que trabalha nas comunidades, dentro das associações, e visando principalmente, né, agregar valor aos resíduos, mostrar o potencial econômico para fortalecer uma indústria mais limpa, mas também valorizando as lideranças femininas, as mulheres dentro da nossa sociedade, dentre outras várias linhas de atuação aí. Legal, parabéns pelo trabalho, professora, e muito obrigado pela presença aqui no nosso podcast para trazer um pouco de informação para a nossa sociedade acadêmica. Muito obrigado, professora. Obrigada a você pelo espaço. Se cuidem, fiquem em casa, logo estaremos juntos novamente. Em breve estaremos todos juntos. Muito obrigado, professora. Semana que vem voltamos com mais podcast para você. Muito obrigado e até a próxima. Papo Acadêmico.